A CLT é você vivendo o sonho de outra pessoa, é isso mesmo. É você sendo um NPC, onde nesse jogo o protagonista não é você. Antes que você me xingue, eu atualmente ainda sou CLT e eu sei que sendo CLT eu jamais vou alcançar os meus principais sonhos. Só que essa não é a minha única constatação, e nem fui o primeiro grande pensador a saber disso, porque quase um terço dos profissionais brasileiros não está satisfeito no atual emprego, e a maioria deles são jovens como eu e você. E sabe o que é pior do que não estar satisfeito em viver o sonho de outra pessoa? É você sobreviver no sonho de outra pessoa em um subemprego. Mas o que é o subemprego? É a única oportunidade àqueles sem oportunidade. Quando você está empregado em um emprego que não utiliza plenamente suas habilidades, qualificações ou oferece uma remuneração inadequada, é um emprego não qualificado e que mal satisfaz as necessidades de sobrevivência. Geralmente o emprego que você consegue sem experiência é um subemprego, ou quando é a única alternativa para quem não tem qualificação. Geralmente a barreira de entrada é baixíssima, ou seja, qualquer brasileirinho com QI 83 consegue desempenhar as atividades que são oferecidas. Eu não vou ficar aqui citando atividades, até porque eu não quero ofender ninguém que pode estar em uma dessas atividades, mas eu vou me permitir citar apenas uma, que eu mesmo trabalhei, foi o tema do meu vídeo da escala 6x1, que é a atividade de repositor. E por que eu considero a atividade de repositor um subemprego? A função é contínua e imutável, ou seja, sempre fazendo a mesma coisa, abastecer gôndolas de mercado, precificar, carregar peso em um hambúrguer de carga. Qualquer pessoa com saúde e com raciocínio básico pode ser repositor. Então a barreira de entrada é muito baixa e, como consequência, o salário é baixo. Para ser repositor, sequer é necessário um ensino médio completo. Na época que eu era repositor, tinha várias pessoas somente com o fundamental trabalhando em mercados. Quando você está em subemprego, geralmente o convívio social não é agradável. Cara, isso é um fato. Quanto pior as condições, principalmente se você está em subemprego em uma empresa pequena, a chance da peãozada ser tóxica é gigante. E pode ficar ainda pior se você não conseguir se afastar e acaba fazendo parte dessa galera. Que leva ao próximo tópico da nossa lista, o comodismo. Você está em subemprego e te conforta ter pessoas que você se identifica e gosta. Parece até ser bom, mas não é, porque vai te levar a permanecer por um longo tempo. Até parece ser contraditório, eu sei disso, mas se você está em subemprego, é melhor ter um ambiente que seja um calo no seu sapato do que ter um ambiente levemente confortável, porque esse ambiente desconfortável vai te obrigar a se mover e buscar outras oportunidades melhores. Pois aquele ditado, o leão com a barriguinha cheia e com as bolas vazias, ele não quer se mexer para nada, ele tá confortável. Não tá tão bom, mas também não tá tão ruim, sem perspectiva de melhoria ou crescimento. Então é aquilo, empresa pequena, na maioria das vezes atividades repetitivas, o chefe é o dono da empresa, tem filho, primo, tio, tia trabalhando na empresa e você executa atividades que ninguém quer. Qual a sua chance de crescer em um lugar desses? Nenhuma. Provavelmente, se houver alguma vaga boa, por mais que você seja mais qualificado, vai ser destinado aos chegados, os amigos do rei. Isso a gente vê até em empresas grandes. Os amigos do rei geralmente são indicados para os melhores cargos. Imagina uma empresa de subemprego. Escalas cansativas e sem tempo para nada. Bom, isso daqui é repetir o que eu já disse no outro vídeo. Geralmente o subemprego está diretamente ligado na escala 6x1, que é a escala que suga até a energia da sua alma. Isso daqui já é um sinalizador gigante piscando na sua cara que é um subemprego. Então, pessoal, aqui é onde eu vejo várias pessoas se perderem na argumentação, pois existem aqueles que odeiam o Estado e gostam de utilizar esse argumento para dizer que a causa do subemprego está relacionada à CLT, e isso está correto? Na minha opinião, está parcialmente correto. Porque você concorda que se a CLT parasse de existir, subemprego ainda iria continuar? Porque no Brasil ainda existem pessoas sendo contratadas como PJ em subempregos que são cobrados como CLT. Você sabe que isso é verdade.
Então, está sendo chamada até de pejotização. Então, a CLT parar de existir parece ser uma solução simplista para um problema bem complexo. Mas vamos lá. O subemprego existe em todos os países do mundo, inclusive nos mais desenvolvidos, como a Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. Então já é uma falsa equivalência você dizer que a causa do subemprego é a CLT, já que todos esses países não possuem CLT. Talvez a Alemanha tenha algo mais parecido dentro dos países que eu citei, mas isso está longe de ser a causa do subemprego. Eu vou citar até alguns direitos alemães aqui para que você mesmo avalie. Quanto mais o trabalhador trabalhar para o mesmo empregador, mais ele ganha quando ele for demitido. Isso daqui é muito parecido com o que a gente tem, que é o FGTS. Se alguém trabalhou por 2 anos no mesmo local, receberá por 2 meses de trabalho. Se o funcionário trabalhar 15 anos, tem 15 anos de casa, ele vai receber proporcional a 6 meses de trabalho, algo que lembra muito a nossa rescisão quando você não é demitido por justa causa. E por último, existe um tipo de seguro-desemprego, que equivale a 72% dos salários anteriores por ano, e no último ano que a pessoa trabalhou. E este ainda consegue ser até um método superior ao nosso seguro-desemprego, que tem um teto de R$ 2.300, considerando que você recebe um salário superior a R$ 3.400. Mas diferente de nós brasileiros, na Alemanha, a dedução de imposto de renda varia de 15% a 45% do salário. Então a isenção para quem recebe até 9.700 euros, equivalente a mais ou menos uns R$ 58 mil ao ano, ou R$ 4.900 por mês. Então o imposto cobrado sobre a renda do Brasil, acredite se quiser, é baixo comparado a outros países. Por exemplo, o teto nosso é R$ 27.000 e isentamos até R$ 2.200. Nos Estados Unidos não há isenção, todos precisam pagar 10% e o teto é 37% da renda. Na Alemanha, conforme citado, há isenção e o teto é 45% da renda. Na Austrália tem isenção de até 18 mil dólares australianos e o teto também é 45% da renda. No Canadá não há isenção, todos pagam no mínimo 15% e o teto é 33% da renda. E por último, a Nova Zelândia, que não tem isenção, todos pagam no mínimo 10,5% e o teto é 39% da renda. Ainda assim, temos vários brasileiros que saem do Brasil para trabalhar em subempregos nesses países. Qual o motivo? Moeda forte. Mesmo trabalhando em subemprego em um país com alta carga tributária sobre a renda, os valores e a qualidade de vida são superiores à que temos no Brasil. O subemprego na nossa terra é acompanhado de baixo salário, dificuldade de poupar ou investir, aumento do endividamento, incapacidade de pagar necessidades básicas como moradia, alimentação, água, luz e internet. Isso está ligado diretamente à infelicidade dos brasileiros. Lembra que eu citei que o argumento de culpar a CLT pelo subemprego está parcialmente correto? Com esse meu argumento parece que está completamente errado, já que eu justifiquei com os demais países e suas respectivas cargas tributárias que são superiores ao Brasil. Mas ocorre que o custo do trabalhador brasileiro é muito alto para o empregador, chegando a custar quase o dobro do salário pago. E isso é uma das causas do subemprego. Só que culpar a CLT é burrice, pois trabalhar como motorista de aplicativo, entregador delivery, é um subemprego e não está vinculado à CLT. Você vê pessoas fazendo jornadas de trabalho de 10 horas por dia para ganhar muito pouco. E isso eu não estou falando do que eu ouvi falar não, tá pessoal? Eu trabalhei como entregador por bastante tempo e foi a atividade que complementou a minha renda de outro subemprego, que geralmente é o que o brasileiro é obrigado a fazer para somar 2 subempregos para ganhar o que um só deveria estar pagando para o cara sobreviver. Eu via muito entregador de bicicleta que trabalhava 12 horas por dia para conseguir R$ 1.000 mensais, o que nos faz concluir que a segunda causa provável do subemprego é a falta de qualificação ou se formar em áreas de pouca demanda, o que oferece uma remuneração muito inadequada. Eu tenho um colega meu formado em eletrotécnica e está fazendo entrega de iFood. Um outro amigo bem próximo é advogado com OAB e tudo e trabalha como motorista de aplicativo. E a terceira causa é a atividade que você faz não tem grande barreira de entrada. É fácil, qualquer um brasileirinho pode substituir no que você faz. Isso faz com que os salários caiam, tem muito desemprego
e as pessoas acabam aceitando qualquer emprego para terem alguma renda. Isso até é um alerta, porque qualquer emprego pode virar um subemprego no futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês que no meio dos anos 90 houve uma escassez na saúde, onde faltavam profissionais técnicos de enfermagem. Com isso houve um boom de cursos técnicos que, inclusive, eu tenho um tio formado daquela época que nunca trabalhou na área, porque quando ele se formou já tinha estourado a bolha. Minha mãe é formada em técnica de enfermagem e só conseguiu se colocar no mercado porque passou em um concurso público. E eu tenho também um irmão formado também em técnica de enfermagem, que também só conseguiu se colocar no mercado porque passou em um processo seletivo que garante um contrato ali de 2 anos com possibilidade de renovação. Só que ficou vários desses profissionais jogados por aí. Quero outro exemplo, a bolha dos técnicos de segurança do trabalho. Houve uma época que havia uma demanda absurda por esses profissionais, logo várias pessoas começaram a se especializar nessa área do mercado, e o mercado logo começou a absorver os primeiros, né? E os que ficaram para depois, foram seguindo a onda, eles não conseguiram se colocar no mercado desse trabalho. Ou os salários já estavam tão depreciados que mesmo os formados já não tinham muito interesse em trabalhar. E quero um exemplo de bolha que está ocorrendo nesse momento é de tecnologia, a área que inclusive eu trabalho. Com a propagação da mídia dos salários astronômicos, que nem é tão real assim, e a abundância de profissionais, você já vê uma desaceleração na contratação, uma queda brusca dos salários de mercado da época para agora, ou seja, desceram a régua. Já viu vários layoffs ou downsizing, seja como você quiser chamar. Isso já é um resultado de um mercado que está dando sinais de saturação. Certo, e as estratégias para sair de subemprego? Primeira coisa é a reserva de emergência, a coisa que me salvou. Meu próximo vídeo vai ser sobre esse tema, onde eu vou esclarecer e falar como a reserva de emergência faz com que a gente tenha mais frieza nas nossas escolhas. Mas monta uma reserva de emergência assim que tu iniciou no subemprego, que quando você for demitido ou você for tentar vagas melhores, aquele teu colchão de dinheiro vai te deixar mais confortável em arriscar mais, sem se preocupar com o jantar. É muito mais difícil fazer escolhas boas quando você está no desespero. Outra opção é investir em educação e qualificação. Aí você vai dizer, pô, acabaste de falar que tem várias bolhas que estouraram. Mas são bolhas que já tinham tudo para estourar. Quando você vê uma oferta muito abundante de cursos naquela área, principalmente por faculdades privadas, as Uni qualquer coisa aí, é um sinal de alerta, significa que já tem muita gente trilhando aquele caminho. Você não pode seguir pelo caminho mais fácil, tem que ir pelo menos óbvio, que poucas pessoas estão olhando, ou onde a barreira de entrada é mais difícil de ser passada. Um exemplo disso é o curso de medicina. A barreira de entrada é gigante, quase 8 anos de formação. Não é todo mundo que tem esse tempo de investimento para fazer. As áreas de medicina são diversas, e por isso ainda é uma área bem consolidada como sendo uma carreira boa de empregabilidade, né? Mas é outros. Hoje a internet oferece várias outras opções e outras estão surgindo nesse exato momento. E com isso já veio um terceiro ponto, que é buscar oportunidade em setores que estão em crescimento, tentar identificar áreas que estão em expansão e que oferecem melhores condições de emprego. E é sempre óbvio que é empreender. Eu amo empreender, porém até o momento ainda não tive o sucesso pleno nas empreitadas que eu tentei, mas o que me dá força é que eu preciso somente uma dê certo, né? E talvez seja o caso de você também, que pode ter aptidão para empreender. Você que assistiu até aqui, você está na frente de milhares de pessoas que estão aí assistindo TikTok, BBB, novela. Reforça bem esses pontos que tratamos nesse vídeo. Eu te convido a deixar seu ponto de vista nos comentários. É importante para mim saber e ouvir outros pontos de vista. Eu não sou a voz da razão, não sou figura de autoridade, muito pelo contrário. Eu aprendo todo dia com as minhas conclusões e vivências empíricas. Eu compartilho aqui no canal tudo que eu aprendo. Acho que elas ajudam a dar uma profundidade e assuntos que estão sendo tratados de maneira muito rasa pela maioria das pessoas. E se esse conteúdo te agregou de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal. Eu te prometo que irei entregar mais conteúdos como esse. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal.